Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje é um dia importantíssimo para a humanidade. É mais importante do que o fato de ser sexta-feira, porque também é o Dia Internacional da Cerveja, que ocorre coincidentemente todas as primeiras sextas-feiras de agosto. Então, gente, logo depois do resumão semanal aqui do Fora de Curva de algumas crônicas que eu preparei para vocês no final, vamos pegar uma lata, uma garrafa, ou quem sabe até um tonel, um barril, abrir uma cerveja e degustar em honra a esse Dia Internacional que é dos mais importantes do calendário de todo ano. Então vamos já para o nosso resumão semanal, que tem algumas coisas bem interessantes que eu vou retomar com vocês, e logo depois vamos dar continuidade ao nosso Fora de Curva de sexta-feira. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu dei um especial destaque a várias matérias que estavam surgindo na mídia nas últimas semanas a respeito daqueles super qualificados profissionais de alto gabarito que simplesmente não estão conseguindo se reencontrar ou reconquistar uma boa posição de trabalho depois de saírem da empresa onde estão empregados, especialmente se forem grandes corporações. Essas pessoas até muitas vezes tentam, para conseguir uma vaga no mercado de trabalho, diminuir suas pedidas salariais, optar por pleitear posições de menor responsabilidade, menor qualificação técnica, mas não estão conseguindo, porque normalmente os recursos humanos dessas grandes corporações vão avaliar que alguém que está se candidatando a uma vaga que exige menos conhecimento do que realmente tem, logo vai se cansar do trabalho, vai ficar frustrado e aí a produtividade cai. E não dá para dizer que não tem razão em pensar dessa maneira. Mas e a saída para esses profissionais? Aí eu fiz algumas recomendaçõezinhas, até pegando experiências de amigos, até minha própria experiência, não que eu seja um super qualificado, mas eu tive que me reposicionar no mercado por vários motivos. E nesse ponto a recomendação foi centrada em duas frentes. A primeira foi deixar de ser funcionário para virar consultor, se organizar com uma empresa individual ou com um grupo de colegas, no sentido de oferecer para empresas, talvez não aquelas grandes empresas, mas para empresas de menor porte, um serviço de qualidade com conhecimento, mas temporário. Porque companhias de menor porte, evidentemente, não podem comportar grandes salários na sua estrutura de custos. A segunda opção é uma questão mais pessoal, que muitas pessoas chamam de Second Life. Olha, muitas vezes o que a gente sabe está sendo substituído, para o bem ou para o mal, pela inteligência artificial. E aí, por mais sábios que nós sejamos, fica mais barato comprar um aplicativo do que contratar um profissional. E nesse ponto, pessoal, o alerta que eu dei, olha, busque uma nova alternativa ou de colocação ou de realização profissional, essa Second Life, a segunda vida profissional. A ideia é bastante simples, fazer alguma coisa que você não fez antes, pelo menos profissionalmente, mas que goste, que tenha tempo para investir, que se realize, no sentido de voltar com uma nova cara ao mercado, à atividade profissional. É bastante simples isso e é uma realidade dos nossos tempos, especialmente para aquelas pessoas que, como eu, já passaram algum tempo da segunda metade da vida. Realmente não tem alternativa. No mundo atual, é uma obrigação nossa nos reciclarmos no sentido de nos adaptarmos às novas regras do mercado, à modernidade. Na terça-feira, eu centrei a análise na questão pontual do pouso do avião norte-americano carregando a presidente do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, em Taiwan e as repercussões que isso estava dando nas relações entre Estados Unidos e China. Criei várias hipóteses, desde a hipótese que pode haver sim um agravamento das relações diplomáticas entre os dois países, entre dois blocos bastante consolidados em termos geopolíticos, até que isso aí fosse um estrilamento de lado a lado, mais ou menos pré-combinado, para fazer um barulhinho no cenário global. Então, gente, quem tem mais interesse em saber quais são as alternativas, as possibilidades, não só estratégicas, mas históricas, do que está acontecendo
em termos globais, vai lá no Fora de Curva de terça, que, modéstia à parte, ficou um vídeo bastante interessante. Quarta-feira, como era esperado, saiu a produção industrial do Brasil de junho, uma queda de 0,49% frente a junho do ano passado. E aí, o dado não é positivo, evidentemente, está muito pressionado por aqueles produtos chamados de extração mineral, que é a questão da mineração mesmo, mas o fato é o seguinte: a indústria brasileira vem patinando, não é só nesse governo, no governo anterior. Desde o final dos anos 70, nós temos sérios problemas no âmbito da indústria do nosso país, das fábricas aqui do Brasil. E isso tem vários motivos, várias razões, desde os próprios industriais até questões relacionadas à estrutura governamental, a tributos, a burocracia, enfim, uma série de coisas. E nesse Fora de Curva de quarta-feira, eu enumero essas questões e faço algumas propostas na direção da modernização da indústria brasileira, no sentido de ter uma maior competitividade global. E já ontem, talvez tenha sido um dos vídeos mais sensíveis, mais importantes que eu tenha feito, pelo menos a meu ver, aqui no Fora de Curva, desde o início do canal. Eu tratei a respeito de uma possível conspiração chinesa no que diz respeito a ficar bombando a inflação na América do Norte e também na União Europeia. A constatação que eu fiz, o que era? Analisei as reservas cambiais dos principais países do mundo, dos quais logicamente inclui o Brasil, e observei que na China houve um desencaixe, houve uma redução dessas reservas cambiais entre julho do ano passado e junho desse ano de quase 200 bilhões de dólares. Provavelmente ou possivelmente sendo injetados na economia norte-americana e na economia europeia. E aí vem aquela velha regra: a inflação, gente, ela não surge porque eventualmente um preço subiu num determinado momento. Sim, nós temos o problema do petróleo, das commodities agrícolas, dos semicondutores, mas o tempo de alta desses produtos já passou. Eles já chegaram no seu ápice e a inflação não parou de subir, tanto na Europa como lá na América do Norte. Então tem alguma outra coisa forçando preços lá. E aí eu relembrei a velha e célebre frase do Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, que dizia que por trás de uma inflação sempre há uma emissão monetária. Não necessariamente a Casa da Moeda do Banco Central Europeu, do Federal Reserve dos Estados Unidos emitindo moedas, mas alguém injetando moeda dentro de uma economia. E como eu falei, foram mais de 180 bilhões de dólares que saíram da China. A China está com a menor das inflações dos grandes países do mundo nesse momento, 2,5%. Esse dinheiro certamente está irrigando algum lugar. A meu ver, está irrigando sim os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, e por isso essa inflação é elevada. É lógico que é uma tese que tem que ser aprofundada, tem que ser mais comprovada ainda, mas o indício foi dado, um forte indício foi dado no Fora de Curva de quinta-feira, ou seja, ontem. E agora na sexta-feira, o que nós vamos destacar? Vamos lá para os Estados Unidos de novo. Na verdade, nós comentamos alguns dias atrás a respeito da queda do PIB norte-americano, e eu provei aqui no Fora de Curva por análise gráfica que mesmo os norte-americanos registrando 2 trimestres consecutivos de queda de PIB, eles ainda não estão em recessão, porque a produção total da economia deles permanece acima das expectativas normais do crescimento, vamos dizer, de longo prazo dos norte-americanos. Nossa, tinha muita gente falando, está em recessão sim, o PIB caiu. Eu cheguei, bom, vamos esperar para ver a questão do emprego dos Estados Unidos. E saiu hoje o relatório do emprego de julho, uma alta de 528 mil vagas no mercado de trabalho norte-americano. É praticamente o dobro do que se esperaria para essa época do ano. Então, gente, vão ser muito simples, muito breves em relação a isso. Uma economia em recessão não gera emprego, gera desemprego. Se os Estados Unidos, se os empresários norte-americanos estão contratando funcionários, é porque talvez as coisas não estejam lá muito fáceis para eles, mas em recessão eles não estão. E uma outra questão que está pesando favoravelmente nos Estados Unidos é a recente queda do preço do petróleo, que repercute
quase que imediatamente no mercado norte-americano e europeu. Cai o preço do diesel, cai o preço da gasolina, e isso vai significar o que nesses mercados? Mais dinheiro para gastar em outras frentes de consumo. Então, gente, recessão nos Estados Unidos, por enquanto, não existe, mantendo aqui a antecipação do fora de curva nas últimas 2 semanas. E tenho dito a respeito disso. E encerrando agora a parte econômica, vamos contar umas historinhas para inspirar o nosso final de semana? Olha só, gente, esse vídeo aqui eu estou finalizando ele agora, um pouco depois das 5 horas da tarde. Vai demorar ainda umas 2 ou 3 horas para editar, renderizar, segundo os youtubers falam, que eu nem sei o que quer dizer isso, mas é editar, mandar fazer o upload, mandar lá para o YouTube até ser publicado no meu canal. E é muito provável que algumas pessoas, quando esse vídeo for pro ar, ainda vão estar trabalhando, vão estar lá no batente, fazendo hora extra, sexta-feira. Que porcaria, né? E os japoneses inventaram uma coisa, pelo menos para amenizar essas horas longas de serão, de hora extra. Os caras simplesmente criaram uma cabine para tirar uma sonequinha. Você entra numa cabine que parece mais uma daquelas cápsulas de remédio envoltas em plástico, e tem uma cadeirinha lá, fecha a portinha da cabine, tira uma sonequinha, tá refeito e volta para o trabalho. Só tem o seguinte, esses japoneses fizeram uma cabine para sentar num banco, dormir sentado, gente. E tô vendo aqui a imagem, até vou ver se disponibilizo para vocês aí, do lado do cachorrão Starosta, não é das coisas mais confortáveis. Eu acho que eles estão sacaneando com a gente. Pessoa tem ideia de tirar uma sonequinha, entra lá, se fecha nessa porcaria aí, não consegue descansar e vai trabalhar de novo. Pânico de ficar fechado num lugar tão pequeno. Muita maldade de quem inventou essa engenhoca aí, não acham? Tá, mas aí um trabalho chato, tá sono, daí tem essa cabine maluca. Mas tem muito trabalho legal sendo oferecido no mercado internacional. Eu não gostaria pessoalmente desse emprego, mas tem uma vaga, gente, que aqueles que gostam de doce, os formigões da vida, iriam dar vida para conseguir. Uma empresa, se não me engano, lá nos Estados Unidos, está oferecendo $100 mil por ano. Isso aí atualmente deve girar em torno de 500 e poucos mil reais, 518, 520 mil reais por ano. Sabe para fazer o quê? Não é gerar relatórios de alta precisão, não é construir robôs, não precisa de grandes técnicas de engenharia. Qual é a função dessa pessoa que vai ganhar essa Babilônia de dinheiro? Fica comendo docinho. Eles simplesmente querem contratar alguém que experimente os doces que eles produzem, com direito à assistência odontológica, plano de saúde e uma série de regalias. Só não sei se eles vão deixar a pessoa fazer um lanchinho no trabalho, né? Mas esse emprego está de pé, tem essa oferta de trabalho. Procurem na internet degustador de doces, emprego, que vocês vão encontrar essa oferta de trabalho. Então, como eu falei, quem for o formigão aí da vez do Fora de Curva, pode se inscrever que eu vou dar carta de recomendação. Mas essa questão de ser guloso, teu olho maior que a barriga, como meu velho pai dizia, não é só uma questão humana, não. Teve uma serpente, uma cobra toda poderosa, que estava passeando por um campo de golfe e encontrou aqueles objetos redondos. E ela olhou para lá, opa, tá para mim, uns ovos de galinha dando sopa. E a cobra foi lá e papou que ela achava que era ovo de galinha, mas não era. Eram simplesmente bolas de golfe que ela se enganou e botou para dentro, mandou ver. Qual foi o resultado da história? Ela saiu serpenteando pelo campo de golfe, foi atravessar uma cerca e ficou trancada porque os ovos não quebraram, ficaram presos na barriguinha dela. E aquele pessoal das ajudas animais foram lá, se apiedaram do bichinho e conseguiram massagear a tal da serpente para que ela regurgitasse as bolas. Olha, eu não teria coragem nem estômago, daria nojo de fazer isso com uma cobra, mas tem gente para tudo, né?
Ainda bem que o bichinho se salvou e deve estar serpenteando agora, talvez tenha aprendido a apreciar a comida de verdade e não essas maluquices de comer bola de golfe em vez de ovo de galinha. Mas e aí, será que as cobras só aprontam essas? Não, cobra não gosta só de bola de golfe. Sabia que cobra é uma grande apreciadora de pipoca? Eu não sabia disso, até que uma norte-americana e os Estados Unidos estão bem presentes hoje no Fora de Curva. O nome dela é Kimberly Slaughter. Resolveu comprar uma pipoquinha no mercado lá perto da cidade dela, que fica no estado de Virgínia, condado de Lunenburg, e pegou o primeiro saco de pipoca. O que tinha ali? Titica de rato. Bom, se eu vejo no primeiro saco de pipoca titica de rato, o que eu faço? Não vou procurar o segundo, deixo o primeiro, ó. Não quero saber disso aí. Porém, o desejo dela por uma pipoquinha estava muito grande. Ela foi lá procurar pelo segundo saco de pipoca e pegou, pagou a conta, foi pegar sua pipoquinha, viu que a pipoca começou a se mexer. Será que as pipoquinhas estavam se organizando para fugir da fúria, da fome da Kimberly? Não. O que tinha lá dentro? Uma outra cobra que não foi aquela que comeu as bolas de golfe, pensando que era ovo de galinha. Provavelmente essa serpentezinha aí estava atrás do rato que fez cocô no primeiro saco de pipoca e resolveu se abrigar no segundo para ficar de tocaia ou mandar ver umas pipoquinhas para dentro também, né? Que cobra deve gostar de pipoca, não sei. Resultado, ela foi comer uma pipoquinha e estava lá a cobra olhando para ela em posição de ataque. Não diz aqui na matéria que eu peguei da Jovem Pan, mas provavelmente essa senhora, essa moça jogou o saco longe e foi reclamar com a gerência do estabelecimento. E a gerência do estabelecimento disse: não, nós seguimos todos os protocolos exigidos pela saúde pública. Parece qualquer birosca aqui no Brasil, né? Fala que tem higiene, tem um monte de baratinha e rato correndo para tudo que é lado. Então, olha só, a saúde pública norte-americana parece que é bem parecida com a brasileira. Talvez sejam menos rígidos, porque, cocô de rato no primeiro saco de pipoca e cobra no segundo, e ainda a moça falou: não vou denunciar esse local porque é o único mercado da região, a gente vai ficar sem o mercado. De vez em quando, a imundície compensa, vocês não acham? Olha esse exemplo aí, ó. Então, gente, se vocês forem comprar pipoca nos Estados Unidos, especialmente no estado de Virgínia, no condado de Lunenburg, deem uma olhada para ver se não estão levando alguma coisa, algum brindezinho de graça no produto que vocês compram, especialmente alimentos. Mas agora, vamos parar de falar de comida, vamos parar de falar dos Estados Unidos, vamos dar uma chegada na China, o arqui-inimigo atual dos norte-americanos. Pelo menos aqui no Fora de Curva a gente tratou muito disso. Mas a treta agora é entre eles mesmo. O que aconteceu lá na China? Ainda no século passado, ou no milênio passado, lá em 1991, um sujeito chamado Wang se apaixonou por uma moça, contraiu núpcias com essa moça, casou com ela e passaram a ter uma vida em comum. Não sabe como é que é, 91, então, 2001, 10 anos, 2011, 20 anos, 2021, 30 anos, 32 anos de casado. Mas mesmo antes disso, o casamento começou a ficar monótono. E ele acabou se engraçando com uma outra mocinha lá e começou um casinho paralelo. E esse casinho paralelo, ele conseguiu esconder da esposa de 2013 até o ano passado. Bom, eu não vou estar justificando infidelidades aqui, mas o sujeito tem que ser um bom artista, tem que ser muito criativo para esconder tanto tempo uma relação extraconjugal da própria esposa. Ainda mais que, para essa nova esposa, para essa amante, ele comprou carro, comprou 2 apartamentos e até teve um filho com ela que já é adolescente. Mas a mulher acabou descobrindo porque começou a investigar as contas do maridão e quando descobriu ficou uma fera e botou a amante na justiça, exigindo tudo o que ele tinha pago para ela de volta. Daria alguma coisa em torno de 3 milhões de reais, segundo os advogados dela. E você sabe o que aconteceu? A justiça chinesa deu ganho de causa para essa senhora, porque, segundo eles, segundo as leis deles, a despesa
do casal tem que ser decidida em conjunto por marido e mulher. E nesse caso, já que ele estava fazendo gastos escondidos ou nos subterrâneos do casamento, ela não tinha autorizado, então o dinheiro tinha que voltar para ela. E a coitadinha da amante, que, segundo ela, não sabia que o sujeito era casado, perdeu tudo. O tribunal ainda deu uma opção para ela. Você pode pedir a indenização para o seu companheiro, para o marido da outra, por fraude, por esconder essa situação. Será que ela vai fazer isso? Mas imagina a pancadaria que deve ser aquele negócio na China, gente. Essa situação, pelo menos. Imagina o estresse e o nervosismo. Mas tem ainda coisas piores que isso, tem coisas mais instigantes, mais provocantes que isso. Vocês podem acreditar em mim. E aí vão voltar lá para os Estados Unidos. Mas vamos falar de questões familiares. Existe alguém que não tem uma prima chata? É muito difícil. Sempre vai ter uma prima chata. Isso aí é, a não ser que seja uma família muito pequena, mas normalmente tem uma prima chata no meio da família. E quando essa prima chata eventualmente foi casar, você aí não perguntou, pô, será que esse noivo vai aguentar ela? Será que o futuro marido vai aguentar ela? Bom, lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tinha uma moça muito, mas muito da chata, que nem pai, mãe, irmão, irmã, tio, sobrinho, enfim, todo mundo achava ela um pé no saco. E ela arrumou um noivo para se casar. E virou a piada da família. Ela, para se mostrar, resolveu convidar todos os familiares para a festa do casamento, mas esses familiares não perdoaram ela. E começou a fofocaiada, incluindo irmão, incluindo mãe, incluindo pai, avô, passarinho, cachorro, gato e cunhado. Tudo isso gerou uma aposta. Quanto tempo o noivo ia aguentar ela antes de ver que ela era uma pentelha, que não dava para aguentar, não era insuportável, e ia pedir o divórcio? Gente, imagina uma mulher casando, convidando os familiares para a festa, e esses familiares, esses primos, pai, mãe, irmão, simplesmente fazendo aposta para ver quanto tempo essa encrenca dela ia durar antes que o noivo pulasse fora da armadilha. Só deu uma coisa errada. A história acabou caindo nos ouvidos dessa moça, que não tem o nome dela aqui na matéria, e ela resolveu se vingar da parentada e disse: é assim, então eu vou cancelar a festa de casamento. Só que ela não pensou na família do noivo. Será que o noivo ia concordar com essa história de cancelar o casamento, a festa, para os familiares dele só porque o lado dela achava que ela era uma chata de galocha? A discussão ali estava muito grande. E aí esse assunto foi cair na internet, nesses fóruns públicos, chamado Reddit. E lá todo mundo começou a dar pitaco. O melhor pitaco, pelo menos na minha opinião, foi um sujeito lá que falou: olha, não perde a festa se é teus familiares que estão fazendo toda essa encrenca, estão te chamando de chata, estão apostando que você não vai ser feliz no casamento. Não convida eles e só convida a família do noivo. Não sei o que ela decidiu, mas só pelo fato dela pensar em acabar com a festa por causa da família dela e não considerar a família do sujeito que vai casar com ele, coitadinho pelo jeito, ela deve ser uma chata mesmo, e a aposta foi muito bem elaborada, muito criativo. E com essa, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje, desejando para vocês um baita do final de semana, descansem bem, aproveitem, tomem a sua cerveja hoje, obrigatoriamente, que hoje é o Dia Internacional da Cerveja, mas, acima de tudo, descansem, relaxem, divirtam-se, porque, como eu digo, segunda-feira a encrenca vai começar toda ela de novo e vamos ver que a cada semana desse segundo semestre de 2022 as tensões estão aumentando, a adrenalina vai aumentando e cada vez a gente tem que ter mais energia para lidar com tanta coisa nova, com tanto desafio. Então, gente, descansem novamente, um baita final de semana para cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção e não se esqueçam, inscrição no canal, like e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, um feliz, um baita, um excelente final de semana. Até breve, tchau!